Como é que você lida com a morte? Essa é uma pergunta bem complicada. Em termos gerais, as pessoas ou negam a morte completamente, tentando fingir que ela não existe, ou tentam se familiarizar com ela, serem amigas. A negação geralmente é a opção mais comum. Nós dizemos, bem, a vida é para os vivos, é preciso viver o quanto puder. E a gente tenta fazer o máximo possível para tirar a morte da nossa mente. O melhor que podemos. Só que de alguma outra forma, ela vai surgir vez após vez. Não dá para se livrar dela. No capítulo 2 de Hebreus, o autor diz que nós estamos sujeitos à escravidão do pecado por causa do medo da morte. Todos os nossos medos são, em última análise, um medo desse último inimigo a ser vencido. Por mais que a gente negue os seus efeitos, ele vai surgir através de uma escravidão que gera medo. A outra resposta popular é tentar ser amigo da morte. Bem, é o círculo da vida, a gente canta junto com o Rei Leão. Ciclo sem fim. Faz parte da vida, a gente tem que se familiarizar com isso e aceitar, porque não tem muito o que fazer. Nós dizemos a nós mesmos que é bom que nossos entes queridos sejam adubo. Isso faz as flores crescerem ou algo assim. Só que de alguma forma nós fingimos que a morte não é o temido inimigo que a Escritura declara e que a maioria de nós tem certeza de que ela de fato é. Só que Jesus faz algo diferente diante da morte. Ele entra num embate com ela e ele a derrota. Ele se importa e ele vence. Ele está conosco em nossa tristeza e ele vence a nossa tristeza. E nós precisamos tanto de consolo como de conquista. Nós não queremos apenas um ombro para chorar e não queremos também apenas um rei que se anima para controlar a situação. Nós precisamos de um conquistador consolador. E isso é exatamente o que Jesus é. O conforto que ele proporciona é exatamente o que os nossos corações tanto almejam. Ele está de luto conosco. Só que ele não se limita a esfregar nossas costas e dizer, pronto, pronto, passou. Ele não carrega apenas as nossas mágoas, ele as conquista. Em João, lá no capítulo 11, Jesus vem ao funeral de seu querido amigo Lázaro. E ele entra na plenitude do pesar. Ele sente profundamente. O texto diz que quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, falando aqui da irmã de Lázaro, agitou-se no espírito e se comoveu. E ele perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. João capítulo 11, versos 33 a 36. A família está de luto. Os amigos estão de luto. E o Senhor do universo inteiro está de luto. Jesus chorou. Deus, o Filho, chorou. E ele chorou muitas vezes na sua vida. Ele entrou no nosso mundo e sentiu pelo nosso mundo. Há muito pelo que ele possa chorar. E ele se mostra muito mais profundamente emotivo do que até mesmo nós. Nós geralmente nos fechamos e nos fechamos. Tentamos afundar lá dentro os nossos sentimentos. Jesus entra nessa terra e ele se abre completamente, de forma transparente. Ele ama e anseia por isso. E ele se alegra, mas também ele chora. E quando ele vê a imensa dor que a morte trouxe a esse mundo, especialmente aos seus amigos queridos, quando ele vê a profundidade da tristeza em uma família dilacerada pelos efeitos da morte, é claro que ele chora. João capítulo 11, verso 5 nos diz que ele amava Lázaro. Ele amava as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E os presentes não puderam deixar de notar isso. No verso 36 eles exclamam, vejam o quanto ele o amava. Aqui está aquele que agora se senta no trono do céu. E note como ele ama o seu amigo Lázaro. Esse mesmo Jesus que cuidou de Marta e Maria, ele sabe como chorar junto com cada um de nós. Mas maravilhosamente, Jesus não está apenas triste com a morte. Ele é a única pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito. Jesus não se importa apenas com o nosso sofrimento. Ele o vence. No versículo 43, Jesus está de pé no túmulo e ele chama em voz alta, Lázaro, saia daí. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. João 11, 44. Um cadáver em decomposição obedece à voz de Jesus e é ressuscitado. E ele sai do túmulo. Põe-se no lugar daqueles que estão presentes ali à frente do túmulo.
Eles tinham vindo prestar o seu respeito a um amigo e a toda a sua família. Eles tinham vindo para fazer a única coisa que a gente sabe fazer diante da morte. Eles tinham vindo para chorar. Só que em vez disso, eles conseguiram a vitória mais espetacular sobre o inimigo mais tirânico de todos. Diante de seus olhos, Jesus ordena a um cadáver que viva novamente. Na história de toda a raça humana, apenas um punhado de pessoas foi trazido de volta à vida após apenas uma questão de alguns minutos com a ajuda de tecnologia avançada. Mas Lázaro estava aqui, há muito tempo, apodrecendo no calor do Mediterrâneo. 4 dias apodrecendo, se decompondo. E a voz de Jesus o chama de volta à vida. Lázaro sai em direção ao sol com o poder da ressurreição fluindo pelo seu corpo. Ao colocar-se no lugar da multidão, você consegue ver Lázaro? Você consegue ver Jesus? O que isso te faz pensar sobre Jesus, esse homem tão amoroso e manchado, molhado de lágrimas? Ele ordena que os mortos sejam ressuscitados e eles obedecem. Quem é esse homem, afinal? Bem, esse é o sinal milagroso que aponta para a sua identidade. Ele acabara de dizer a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Quem é Jesus? Jesus é justamente a chave que abre a sepultura. Ele é a morte da morte. Todos os que confiam em Jesus, mesmo se forem para a sepultura, serão ressuscitados para a vida eterna. Jesus se proclama como a resposta para o problema do mundo. E a afirmação seria um tanto quanto ridícula se ela não fosse imediatamente apoiada pelo milagre da ressurreição. No entanto, ele faz a reivindicação e depois ressuscita os mortos. E, em questão de algumas semanas, ele mesmo morre e sai de sua própria tumba. E como sabemos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Como você lida com a morte? Você a nega? Você é amigo dela? Existe uma outra maneira de lidar com ela. Nós podemos enfrentá-la como o inimigo que ela é, conhecendo o consolo do Jesus que chora, mas sabendo e tendo esperança na conquista do Jesus ressuscitado.